A estação de pesquisa flutuou na escuridão fria do espaço, orbitando o enorme gigante gasoso chamado Ketrus 7. Durante 3 ciclos, tudo esteve em paz. Cientistas de 12 espécies diferentes trabalharam juntos, estudando as estranhas nuvens e tempestades do planeta gigante abaixo. Entre eles estavam 12 humanos do programa de expansão colonial da Terra que a doutora Kate Morrison colocou em sua estação de trabalho, examinando amostras de gases atmosféricos. Ela era uma xenobióloga, uma cientista que estudava formas de vida alienígenas. Aos 34 anos, ela passou metade da vida se preparando para esse momento. Estar aqui, trabalhando ao lado de espécies exóticas, era tudo o que ela sonhava desde a infância. Kate, veja isso, ligou para seu assistente, um jovem chamado Greg Holloway. Ele estava apontando para algo em sua tela. Mas Kate nunca chegou ao seu posto. A explosão a jogou do outro lado da sala. Alarmes soaram pelos corredores. Luzes vermelhas de emergência começaram a piscar. Kate levantou-se do chão, com os ouvidos zumbindo e as mãos tremendo. O que aconteceu? Ela gritou antes que alguém pudesse responder. A estação tremeu novamente. Então, novamente, pela janela de observação, Kate viu navios. Dezenas de navios, escuros e angulosos. Cercando a estação como lobos cercando uma presa ferida. O embaixador Thor Van, um alto diplomata insetoide da Concorde Galáctica, entrou cambaleando no laboratório. Seus olhos compostos estavam arregalados de medo. Seus membros finos tremiam. O domínio Kretre, disse ele, com a voz cheia de terror. Eles nos encontraram. Kate tinha ouvido histórias sobre os Kretre. Todas as espécies da galáxia ouviram histórias. Os Kretre eram invasores, traficantes de escravos e conquistadores. Eles destruíram 17 civilizações. Eles pegaram o que queriam e mataram qualquer um que resistisse. Pessoal, sigam-me, disse Kate, tentando manter a voz calma. Precisamos chegar ao abrigo de emergência. Ela reuniu os cientistas humanos e começou a se mover pelos corredores. A fumaça encheu o ar. Faíscas voaram dos painéis danificados. O som de tiros ecoou em algum lugar mais profundo da estação. Greg ficou perto dela. Seu rosto estava pálido, mas ele continuou se movendo. Atrás deles vinha a doutora Linda Vance, a geóloga da equipe. Seu braço estava sangrando, mas ela não reclamou. Em seguida vieram os outros. Marcos, o engenheiro. Tony, o piloto. Wendy, a médica. Todos os 12 humanos moviam-se juntos, protegendo-se uns aos outros, tal como os humanos sempre fizeram. Eles chegaram ao centro de comunicação no momento em que outra explosão abalou a estação. Kate sabia que eles não poderiam escapar. Os navios Kretre os cercaram. Mas talvez, apenas talvez, ela pudesse pedir ajuda. O farol de emergência ainda está funcionando? Ela perguntou a Marcos. Ele verificou os controles. Seus dedos se movendo rapidamente. Sim, o transmissor principal está danificado, mas o antigo sistema de backup ainda tem energia. O antigo sistema de backup. Ele usava uma frequência humana antiga, que a maioria das espécies alienígenas considerava desatualizada e inútil. Mas Kate sabia que em algum lugar lá fora, naves humanas estavam ouvindo. Ela ativou o farol e falou ao microfone. Sua voz estava firme, embora seu coração estivesse batendo forte. Esta é a doutora Kate Morrison, da estação de pesquisa Ketrus 7. Estamos sob ataque do domínio Kretre. 12 civis humanos estão presos aqui. Por favor, envie ajuda. Repito, por favor envie ajuda. Ela anexou as coordenadas da estação e transmitiu a mensagem. O sinal irrompeu pelo subespaço, viajando mais rápido que a luz. Correndo pelas estrelas. A porta do centro de comunicação explodiu para dentro. Soldados Kretre invadiram a sala. Eram criaturas enormes, com mais de 2 metros de altura, cobertas por grossas escamas cinzentas. Seus olhos brilhavam vermelhos nas luzes de emergência. Eles carregavam armas que zumbiam com energia mortal. O soldado líder deu um passo à frente.
Seu nome era Comandante Vorax e ele usava símbolos dourados de alto escalão em sua armadura. Ele olhou para os humanos com diversão. A maneira como um predador olha para uma presa presa. O que temos aqui? Ele disse, sua voz profunda e cruel. Pequenos humanos, longe de seu mundo natal. Kate se manteve firme. Ela não correu. Ela não implorou. Ela olhou diretamente nos olhos brilhantes do comandante. Você está cometendo um erro, ela disse calmamente. Vorax riu. Era um som feio, como de pedras se chocando. Um erro? Pequena criatura. Você sabe quem somos? Conquistamos 17 espécies. Destruímos impérios. O que sua espécie pode fazer conosco? Um dos soldados Creta apontou para o painel de comunicação. Comandante, ela enviou uma transmissão. Um sinal de socorro. Vorax caminhou lentamente até o painel e examinou-o. Ele viu a frequência humana, a mensagem simples, as coordenadas. Ele riu novamente. Você pediu ajuda? De quem? Seu povo é novo na galáxia. Você não tem uma grande frota. Você não tem armas poderosas. Vocês são criaturas suaves e fracas de um mundo pequeno e sem importância. Ele se voltou para Kate. Ninguém está vindo para salvá-lo. Kate não disse nada. Mas no fundo ela sabia algo que Vorax não sabia. Ela sabia a verdade sobre sua espécie. Os humanos vieram da Terra. Um planeta que a Concorde Galáctica classificou como um mundo da morte de classe 12. Essa classificação significava alguma coisa. Isso significava que a Terra era um planeta de extremos. Um mundo de predadores mortais, clima violento e luta constante. Tudo na Terra foi projetado para matar. E ainda assim, contra todas as probabilidades, os humanos sobreviveram. Eles sobreviveram às eras glaciais que cobriram seu mundo com uma morte congelada. Eles sobreviveram a pragas que mataram milhões. Eles sobreviveram a predadores com garras, presas e veneno. Eles até sobreviveram um ao outro com todas as suas guerras e conflitos. Mas mais do que sobreviver, aprenderam algo importante. Eles aprenderam que a única maneira de sobreviver em um universo hostil era juntos. Eles aprenderam a proteger os seus. Eles aprenderam que a matilha era tudo. O embaixador Torvan observou enquanto os soldados da Crest forçavam os humanos a ficarem de joelhos. Ele sentiu vergonha e tristeza. Esses humanos foram gentis com ele. Eles compartilharam sua comida, suas risadas, suas histórias estranhas, mas maravilhosas. E agora eles morreriam aqui, longe de casa. Mas então Torvan percebeu algo estranho. Os humanos não estavam chorando. Eles não estavam implorando por misericórdia. Em vez disso, eles se entreolharam com uma determinação silenciosa. Eles deram as mãos. Eles sussurraram palavras de conforto. E Kate Morrison, apesar de tudo, sorriu. Você cometeu um erro terrível, comandante, ela disse novamente. Você acha que estamos sozinhos. Você acha que ninguém se importa com 12 pequenos humanos em uma estação distante. Ela balançou a cabeça lentamente. Você está errado. Nosso povo virá. Eles sempre vêm. E quando eles chegarem, você aprenderá por que a galáxia nos chama de habitantes do mundo da morte. Os trapos atingiram-na no rosto. Kate caiu no chão. Lud correndo de seu lábio. Mas mesmo assim ela não parou de sorrir. Porque em algum lugar na vasta escuridão do espaço, o sinal já estava sendo recebido. Dot, e a humanidade estava prestes a responder. A 600 anos-luz da estação de pesquisa capturada, o encouraçado USS Relentless movia-se pelo vazio silencioso do espaço. Era o carro-chefe da Terceira Frota de Defesa da Terra, uma enorme embarcação que transportava mais de 2.000 tripulantes. Seu casco era pintado de cinza escuro e suas armas estavam sempre prontas. Na ponte, o almirante Dani Cortez estava sentado em sua cadeira de comando, revendo relatórios das colônias exteriores. Ele tinha 53 anos, cabelos grisalhos cortados curtos e linhas profundas no rosto envelhecido. Ele serviu na frota por 30 anos.
Ele lutou em guerras, salvou vidas e perdeu amigos. Ele entendeu o peso do comando. A tenente-comandante, Beth Navarro, aproximou-se dele com um bloco de dados na mão. Ela era sua oficial tática, uma mulher perspicaz de quase 30 anos que nunca perdia um detalhe. Almirante, disse ela, com a voz tensa de preocupação. Recebemos uma transmissão de emergência. Cortês inclinou o bloco de dados e leu a mensagem. Seu rosto permaneceu calmo, mas algo mudou em seus olhos. Algo frio e perigoso. O domínio Kretre, ele disse calmamente. Sim, senhor. Eles atacaram a estação de pesquisa Ketrus 7. 12 civis humanos estão presos lá. Cortês leu a mensagem novamente. Ele viu o nome na parte inferior, Doutora Kate Morrison. Ele não a conhecia. Ele nunca a conheceu. Mas ela era humana e estava pedindo ajuda. Isso era tudo o que importava. Que forças o Kretre tinha nesse sistema? Ele perguntou. Beth verificou seus dados. Varreduras de longo alcance indicam 47 navios de guerra, senhor. Eles estabeleceram um bloqueio completo ao redor da estação. 47 navios. Essa foi uma força significativa. Os Kretre não estavam brincando. Eles vieram com força, sem esperar resistência. Cortês levantou-se da cadeira. Ele caminhou até a tela principal e olhou para as estrelas. Por um longo momento, ele não disse nada. Então ele se voltou para seu oficial de comunicações. Abra um canal para toda a frota, ordenou ele. Todos os navios. O oficial assentiu e ativou o sistema de comunicação. Em toda a frota, em 93 embarcações diferentes, os tripulantes paravam o que estavam fazendo e ouviam. Este é o almirante Dani Cortês falando a todos os navios da terceira frota de defesa, começou ele. Sua voz era calma, mas carregava o peso da autoridade absoluta. Recebemos um sinal de socorro da estação de pesquisa Ketra 7. O domínio Kretre atacou e 12 do nosso povo estão em perigo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. 12 pessoas é um número pequeno. O inimigo tem 47 navios de guerra. A distância é de 600 anos-luz. Alguns podem dizer que o custo é muito alto. Alguns poderão dizer que deveríamos esperar por reforços, por ordens do alto comando, por um plano melhor. Sua voz ficou mais dura. Mas eu digo isso. Não deixamos nosso povo para trás. Sempre. Nenhum. Não 12. Nem 1000. Quando alguém pede ajuda, nós atendemos. Isso é quem somos. É isso que nos torna humanos. Em toda a frota, os tripulantes sentiram o coração bater mais rápido. Eles ficaram mais altos. Eles agarraram suas armas e seus controles com um propósito renovado. Os Kretre acham que somos fracos, continuou Cortês. Eles acham que somos moles. Eles acham que teremos muito medo de lutar. Eles esqueceram algo importante. Eles esqueceram que viemos da Terra. Um mundo que tentou nos matar todos os dias durante 4 bilhões de anos. Sobrevivemos ao gelo. Sobrevivemos ao fogo. Sobrevivemos a predadores, pragas e desastres de todo tipo. E não sobrevivemos nos escondendo. Sobrevivemos lutando. Juntos, ele levantou o punho. Todas as naves se preparam para o salto imediato para o hiperespaço. Chegaremos a Ketrus às 7:06. Enfrentaremos o inimigo. Resgataremos nosso povo. E lembraremos a galáxia porque nos chamam de Águas da Morte. A frota explodiu em ação. Os engenheiros ligaram os jump drives. Oficiais de armas carregaram munição. Os pilotos correram para seus caças. Equipes médicas preparadas para vítimas. Todos tinham um trabalho e todos o faziam sem hesitação, ponto na sala de máquinas dos implacáveis. O engenheiro-chefe Santorres enxugou o suor da testa enquanto empurrava o reator para a potência máxima. Ele trabalhou neste navio por 15 anos. Ele conhecia cada sistema, cada fio, cada peça de metal.
E ele sabia que hoje tudo tinha que funcionar perfeitamente. Na transportadora USS Thunderhawk, os pilotos de caça subiram em suas cabines. A líder do esquadrão M1, indicativo de chamada Razor, verificou suas armas uma última vez. Ela havia voado 63 missões de combate. Ela nunca havia perdido um ala. Ela não estava planejando começar hoje. No contratorpedeiro USS Vigilant, o capitão Mike Santos reuniu sua tripulação no convés principal. Eles eram jovens, muitos deles em seu primeiro destacamento. Ele olhou para seus rostos e viu medo, excitação e determinação, todos misturados. Ouça-me, ele disse. Lá fora, 12 civis estão à nossa espera. Eles estão com medo. Eles estão feridos. Eles esperam que alguém venha salvá-los. Nós somos esse alguém. Nós somos a esperança deles. E não vamos decepcioná-los. A tripulação aplaudiu. Em toda a frota, cenas semelhantes ocorreram em todos os navios. Oficiais e praças, veteranos e recém-chegados, todos unidos por um propósito único. Eles iriam salvar seu próprio ponto no centro de inteligência da Concórdia Galáctica. Os analistas observaram a frota humana com crescente descrença. Seavort, um jovem analista valoroso com olhos azuis brilhantes e antenas delicadas, olhava confuso para a tela. Isso não pode estar certo, ela disse ao seu supervisor. Um Morvan idoso chamado Coordenador Essek. O que é? Ele perguntou, flutuando mais perto em sua cadeira antigravidade. Os humanos estão mobilizando toda a sua frota de defesa para uma operação de resgate. Essek estudou os dados. Quantos navios? 93 navios de guerra, senhor. Incluindo seu carro-chefe Dreadnought. Essek ficou em silêncio por um longo momento. Em seus 200 anos de serviço, ele nunca tinha visto nada parecido. A maioria das espécies negociaria por reféns. Alguns pagariam resgate. Alguns podem enviar uma pequena equipe de ataque. Mas uma frota completa? Para 12 civis? Talvez esteja faltando alguma coisa, disse ele finalmente. Talvez esses 12 humanos sejam importantes. Líderes ou cientistas de grande valor. Selite balançou a cabeça. Não, senhor. Eles são pesquisadores comuns. Nada de especial sobre eles. Então por quê? Por que os humanos arriscariam tanto? Selite não teve resposta. Mas no fundo ela sentiu uma emoção estranha que não reconheceu. Ela levou um momento para entender o que era ponto. Foi admiração. 6 horas depois, a frota humana saiu do hiperespaço perto de Ketra 7. 93 naves de guerra se organizaram em perfeita formação de batalha. Suas armas carregando, seus escudos brilhando. Na ponte do implacável, o almirante Cortez olhou para a frota Cretan em sua tela. 47 navios, tal como a inteligência previra. Eles eram grandes e poderosos, cobertos de armas e armaduras. Mas Cortez não sentiu medo. Ele sentiu apenas uma raiva fria e paciente. Todos os navios, ele disse calmamente. Armas grátis. Enfrente o inimigo. Resgate nosso povo. A batalha por Ketra 7 havia começado. A área médica do USS Relentres estava repleta de soldados feridos e civis resgatados. Médicos e enfermeiras circulavam entre os pacientes, tratando dos ferimentos e oferecendo conforto. O cheiro de remédio e metal queimado pairava no ar. Kate sentou-se em uma cama médica enquanto uma enfermeira limpava o corte em seu lábio. Ao seu redor, os outros cientistas humanos estavam sendo examinados. Greg quebrou o braço. Linda precisou de pontos no ombro. Tony teve uma concussão, mas eles estavam vivos. Todos os 12 estavam vivos. O embaixador Torvan ficou num canto da ala médica, observando tudo com seus grandes olhos compostos. Ele nunca tinha visto nada assim antes. Os humanos ao seu redor estavam exaustos, feridos e de luto pelos soldados caídos. No entanto, de alguma forma, eles também pareciam orgulhosos. Feliz, até, um jovem fuzileiro naval passou, com o braço na tipoia.
Ele notou Thorvan e parou. Você está bem, embaixador? O fuzileiro naval perguntou. Você precisa de alguma coisa? Thorvan balançou a cabeça lentamente. Estou ileso. Obrigado. Eu estava simplesmente observando. O fuzileiro naval assentiu e continuou seu caminho, como se ajudar um diplomata alienígena fosse a coisa mais normal do mundo. O almirante Cortês entrou na ala médica algumas horas depois. Ele passou o tempo desde a batalha dirigindo operações de resgate, recuperando cápsulas de fuga e contando os mortos. 214 vidas humanas perdidas. Cada um era um nome que ele teria que memorizar, uma carta que teria que escrever, uma família que teria que avisar. Mas primeiro ele queria ver as pessoas que eles salvaram. Ele encontrou Kate sentada sozinha, olhando para as estrelas por uma pequena janela. O gigante gasoso, Keteris 7, brilhava suavemente à distância, as suas nuvens rodopiando em tempestades intermináveis. Doutor, ele disse gentilmente. Doc. Kate se virou para olhar para ele. Ela reconheceu os símbolos de classificação em seu uniforme. Almirante Cortês, eu não sei o que dizer. Obrigado, parece muito pequeno. Cortês sentou-se ao lado dela. Não há necessidade de agradecimento, doutor. Você ligou. Nós respondemos. Isso é simplesmente o que fazemos. Kate ficou quieta por um momento. 214 pessoas morreram vindo nos salvar. 12 vidas por 214. Isso não pode estar certo. Isso não pode ser justo. Cortês olhou para ela com compreensão nos olhos. Doutor, deixe-me dizer uma coisa. Cada pessoa nesta frota se voluntariou para esta missão. Cada um deles. Eles conheciam os riscos. Eles sabiam que alguns deles não voltariam para casa. E eles vieram de qualquer maneira. Mas por quê? Kate perguntou. Por que eles morreriam por estranhos? Cortês considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Porque é isso que nos torna humanos. Nós protegemos uns aos outros. Não porque seja lógico. Não porque seja eficiente. Mas porque está certo. Porque toda a vida humana é importante. Por que nos recusamos a viver num universo onde abandonamos o nosso para sofrer e morrer sozinhos? Lágrimas rolaram pelo rosto de Kate. Ela os enxugou rapidamente, envergonhada. Sinto muito, ela disse. Eu deveria ser mais forte. Você é forte, respondeu Cortês. Você sobreviveu. Você manteve seu povo unido. Você enviou o sinal que salvou todas as suas vidas. Isso exigiu coragem. Ele se levantou e colocou a mão no ombro dela. Descanse agora, doutor. Teremos você em casa em breve. Ao sair da ala médica, Cortês encontrou o embaixador Thorvan esperando por ele no corredor. O valoroso diplomata parecia perturbado, suas antenas tremendo nervosamente. Almirante, disse Thorvan. Posso falar com você? Cortês assentiu. Claro, embaixador. Caminhe comigo. Eles se moveram juntos pelos corredores do implacável. Ao seu redor, os tripulantes trabalhavam para reparar os danos e cuidar dos feridos. O navio parecia cansado, mas orgulhoso. Tenho observado seu povo, começou Thorvan. Tenho tentado entender o que testemunhei hoje. Devo confessar, almirante, que estou tendo dificuldades. O que incomoda você? Você veio para 12 pessoas, disse Thorvan. 12 pesquisadores comuns. Você trouxe 93 navios de guerra. Você travou uma batalha que custou centenas de vidas. Você arriscou tudo. Ele parou de andar e olhou diretamente para Cortês. Meu governo nunca faria tal coisa. Nenhum governo da Concorde Galáctica faria tal coisa. O custo é muito alto. A lógica está errada. Cortês sorriu ligeiramente. Embaixador, você está certo. A lógica está errada. Por qualquer cálculo racional, o que fizemos hoje não faz sentido. Deveríamos ter negociado. Devíamos ter pago o resgate.
Deveríamos ter esperado por uma oportunidade melhor. Então por que você não fez isso? Por que não somos criaturas puramente racionais? Respondeu Cortês. Nós somos humanos. Evoluímos em um mundo que tentava nos matar a cada momento de cada dia. Sobrevivemos permanecendo juntos, protegendo nossa tribo, nunca abandonando aqueles que precisavam de nós. A caminhada foi retomada e Torvald o seguiu. Quando eu era jovem, Cortês continuou. Minha avó me contou uma história. Ela disse que há muito tempo atrás, na Terra Antiga, nossos ancestrais viviam em pequenos grupos em aviões perigosos cheios de predadores. Eles não tinham garras, nem presas, nem armadura. Eles eram fracos em comparação com as feras que os caçavam. Mas eles tinham outra coisa. Eles tinham um ao outro. Eles sabiam que se um deles se machucasse, os outros os carregariam. Se um deles se perdesse, os outros iriam procurá-lo. Se um deles estivesse em perigo, os outros lutariam por eles. Ele parou em uma janela e olhou para as estrelas. Esse instinto, esse vínculo, está escrito profundamente em nossa natureza. É quem nós somos. Quando a doutora Morrison enviou seu sinal, ela estava chamando sua tribo. E sua tribo respondeu. Não porque fosse inteligente. Não porque fosse seguro. Mas porque é isso que as tribos fazem. Torvald ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse algo que surpreendeu Cortês. Eu invejo você, almirante. Cortês ergueu uma sobrancelha. Inveja? Por quê? Minha espécie vive 300 anos. Colonizamos dezenas de mundos. Alcançamos grandes feitos na arte, na ciência e na filosofia. Mas nunca tivemos o que você tem. Nunca tivemos essa ligação. Essa disposição de morrer um pelo outro. Essa lealdade que vai além da lógica. Ele tocou o peito com a mão fina e trêmula. Quando os Kretre atacaram a estação, meu primeiro pensamento foi me salvar. Procurei um lugar para me esconder. Calculei minhas chances de sobrevivência. Pensei em formas de negociar, de barganhar, de me render. Sua voz ficou quieta de vergonha. Mas o seu doutor Morrison? Seu abeto, a primeira ideia foi alertar seu povo. Para pedir ajuda. Não para si mesma, mas para os outros. Mesmo quando ela não tinha motivos para acreditar que a ajuda viria. Cortês pôs a mão no ombro do embaixador. Isso não é algo para se envergonhar, embaixador. Seus instintos são diferentes dos nossos. Isso não os torna errados. Isso apenas os torna diferentes. Talvez, respondeu Tovan. Mas acho que agora entendo por que a galáxia teme a sua espécie. Teme-nos? Sim. Não porque você seja violento, embora possa ser. Não porque você seja poderoso, embora esteja ficando mais forte a cada dia. Mas porque você é leal, porque não vai parar, porque nunca vai desistir de si mesmo. Seus olhos compostos encontraram o olhar de Cortês. Os Kretre pensaram que estavam fazendo reféns. Eles pensaram que estavam ganhando vantagem. Em vez disso, eles despertaram algo terrível. Despertaram a fúria de uma espécie que cruzaria 100 anos e sacrificar centenas de vidas por 12 estranhos. Tovan balançou a cabeça lentamente. Não admira que os chamem de habitantes do mundo da morte. Vocês não são apenas criaturas que sobreviveram a um planeta mortal. Vocês são criaturas que carregam dentro de vocês essa letalidade, essa recusa em aceitar a derrota, essa determinação incontrolável. E você não o usa para conquista, mas para proteção. Isso é assustador, almirante. E é lindo. Cortês não sabia o que dizer. Ele nunca havia pensado na humanidade nesses termos. Para ele, eles simplesmente fizeram o que precisava ser feito. Mas talvez fosse exatamente esse o ponto de Torvan. Em algum lugar da galáxia, a notícia da batalha estava se espalhando. Espécies que haviam rejeitado a humanidade como recém-chegadas passaram subitamente a prestar atenção. O domínio Kretre estava se retirando de 3 sistemas contestados. A Concórdia Galáctica estava discutindo uma aliança formal com a Terra.
E numa centena de capitais estrangeiras, os líderes fizeram-se a mesma pergunta. Que tipo de espécie envia 93 navios de guerra para salvar 12 civis? A resposta foi simples. Humanos. A frota Cat emergiu do hiperespaço como um enxame de gafanhotos metálicos. 42 navios de guerra espalhados pela escuridão do espaço, com suas armas aumentando. Suas tripulações se preparavam para o que acreditavam ser uma conquista fácil. O líder da guerra Cassidy estava na ponte de sua nau capitânia e sorriu. Seu rosto reptiliano estava coberto de cicatrizes rituais, cada uma marcando um mundo que ele havia conquistado. Em breve, ele adicionaria outra cicatriz para um Char Prime. Então seus sensores detectaram a frota humana e seu sorriso desapareceu. O que é isso? Ele exigiu. Quem são esses navios? Seus oficiais lutaram para identificar as embarcações. Quando a resposta veio, Cassidy sentiu uma fúria fria crescendo em seu peito. Humanos. Os violentos primitivos do outro lado da galáxia. Eles não tinham negócios aqui. Eles não tinham tratados com os Velari. Eles não tinham motivos para interferir. No entanto, lá estavam eles. 27 navios de guerra dispostos em formação defensiva entre os Cat. A frota e o planeta abaixo do ponto KSSOTH abriram um canal de comunicação. Naves humanas, vocês estão em território Cat. Sai agora ou você será destruído. O rosto do Capitão Cruz apareceu na tela. O humano parece calmo, quase relaxado, apesar da força avassaladora que o enfrenta. Este não é território Cat, respondeu Cruz. Este mundo pertence ao Velari. Eles pediram ajuda. Nós respondemos. Os Velari são fracos, Cassidy zombou. Eles estão morrendo. Estamos aqui para salvá-los. Você está aqui para escravizá-los, disse Cruz. Nós sabemos sobre a peste. Sabemos que você o criou. E não vamos embora. Cassidy olhou para o capitão humano. Por um momento ele considerou oferecer-lhes uma oportunidade de se retirarem. Os humanos estavam em menor número, quase 2 para 1. Eles não tiveram chance de vencer essa luta. Um inimigo sábio reconheceria isso e recuaria. Mas olhando nos olhos de Cruz, Cassidy não viu medo. Ele não viu nenhuma incerteza. Ele viu apenas uma determinação estranha e silenciosa que não entendeu. Então você morrerá, disse Cassidy. E ele encerrou a transmissão. A batalha começou. O Cat disparou primeiro, lançando uma onda de mísseis em direção à frota humana. A escuridão do espaço iluminou-se com TRAs de fogo enquanto as armas corriam em direção aos seus alvos. Os sistemas de defesa de pontos humanos entraram em operação, preenchendo o vazio com uma parede de energia que destruiu míssil após míssil. Mas alguns se tornaram realidade. O USS Horizon recebeu 3 impactos diretos e começou a liberar a atmosfera. O USS Ranger perdeu seus motores principais e saiu da formação. Comandante, Kniff e Cole estavam na ponte do navio de comando da frota e observavam seus navios sofrerem danos. Ele era um veterano de uma dúzia de batalhas e havia aprendido há muito tempo a manter suas emoções trancadas durante o combate. Haveria tempo para lamentar mais tarde. Agora ele tinha um trabalho a fazer. Todos os navios responderam ao fogo, ordenou ele. Mirem seus navios líderes. Faça-os pagar por cada tiro. A frota humana liberou sua fúria. Seres energéticos cruzaram a escuridão entre as duas frotas. Mísseis lançados em ondas. Os Cat tinham números, mas os humanos tinham treinamento e tecnologia que os Cat não esperavam. A tenente-comandante Megan Torres liderou seu esquadrão de caça através do caos da batalha. Seu navio pequeno e rápido girava entre o fogo inimigo enquanto procurava por alvos. Ela encontrou um cruzador Cat que estava alinhando um tiro no USS Defiance. Eu tenho a chance, ela disse em seu comunicador. Fox 3, seu míssil atingiu a seção do motor do cruzador. A nave inimiga fechou e explodiu em uma bola de chamas laranja. Mas para cada nave Cat que destruíam, mais 2 pareciam tomar o seu lugar. Os humanos estavam lutando bem, mas estavam sendo empurrados para trás.
Na superfície de um pico nítido, o ancião Morvith assistiu à batalha através de um enorme telescópio na Câmara do Conselho. Ele podia ver os flashes de luz enquanto os navios atiravam uns contra os outros. Ele podia ver as explosões quando os navios morriam. Ele não sabia quais navios eram humanos e quais eram Ket. Mas ele podia ver que a luta era feroz e podia adivinhar que muitos estavam morrendo. Eles estão lutando por nós. Ele disse suavemente. Eles nem nos conhecem e estão morrendo por nós. Em órbita, o USS Valor moveu-se para interceptar um grupo de destroyers Ket que tentavam chegar ao planeta. O capitão Chris Kane sabia que seu navio não poderia deter todos eles, mas poderia deter alguns. Todo o poder para encaminhar os escudos, ele ordenou. Execute o contratorpedeiro líder se for necessário. Nada passa. O Valor recebeu golpe após golpe. Sua armadura dobrou. Seus sistemas falharam um por um, mas manteve a linha. Os destruidores Ket não conseguiram passar. Quando o Valor finalmente perdeu força, destruiu 4 navios inimigos e danificou mais 3. Sua tripulação abandonou a nave em cápsulas de fuga, caindo em direção ao planeta abaixo. Confiando nos Valari para salvá-los, Kesset assistiu à batalha com crescente frustração. Sua frota estava vencendo, mas o custo era muito maior do que ele esperava. Esses humanos lutaram como demônios. Eles não recuaram. Eles não se renderam. Eles se jogaram no fogo repetidas vezes, trocando suas vidas por tempo. Pelo que eles estavam lutando? O que eles ganharam ao morrer por esses Valari fracos e pacíficos? Kesset não conseguia entender, e o que não conseguia entender, ele começou a temer. Avance, ele ordenou. Destrua todos eles. O comandante Cole recebeu os relatórios de danos com o coração pesado. 7 navios destruídos. Mais 4 gravemente danificados. Quase 1000 marinheiros mortos ou faltando pontos, e ainda assim o Ket chegou. Senhor, disse seu oficial tático, não podemos aguentar por muito mais tempo. Precisamos recuar. Cole balançou a cabeça. Voltar para onde? O planeta está atrás de nós. Se recuarmos, o Ket alcançará a superfície. Então o que fazemos? Cole olhou para a batalha que travava diante dele. Ele pensou nos milhões de Valari no planeta abaixo, ainda vivos, porque sua frota estava ganhando tempo para eles. Pensou nos seus marinheiros lutando e morrendo no escuro. Ele pensou sobre o que significava ser humano. Nós aguentamos, ele disse. Aguentamos até não podermos mais aguentar. E então seguramos um pouco mais. Os oficiais em sua ponte se entreolharam. Eles sabiam o que isso significava. Eles sabiam que poderiam não sobreviver, mas não sobreviveram. Não discuta. Eles não questionaram. Eles voltaram para seus postos e continuaram a lutar. Abaixo, em um Char Prime, o Elder Morveth sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele não entendia os humanos. Ele não entendia por que eles sacrificariam tanto por estranhos. Mas ao vê-los morrer por seu povo, ele sentiu algo quebrar dentro dele. Algo antigo e certo desmoronou. Ele sempre acreditou que a galáxia estava cheia de bondade. Essa gentileza sempre seria retribuída com gentileza. Agora ele entendia que a verdadeira bondade não esperava nada em troca. A verdadeira bondade era o que os humanos mostravam agora. Dando tudo o que tinham para proteger aqueles que nunca poderiam retribuir. A batalha continuou. Os humanos mantiveram a linha. E em algum lugar através das estrelas, mais naves estavam chegando. A luta ainda não acabou. O céu se abriu com luz e a esperança veio gritando. A almirante Lisa Monroe ficou na ponte do USS Sentinel como sua segunda. A frota saiu do hiperespaço diretamente atrás da formação Ket, ajudando novos navios de guerra, com suas armas totalmente carregadas. Suas tripulações estão famintas pela batalha. Todos os navios disparam à vontade, ela ordenou. A frota Ket, presa entre duas forças humanas, explodiu no caos. O líder da guerra Kesset assistiu com horror enquanto sua retaguarda era destruída pelos recém-chegados.
Os navios que estavam a momentos da vitória agora se encontravam lutando pela sobrevivência. O comandante Cole sentiu seu coração disparar de alívio ao ver o segundo. Os marcadores de Fleet aparecem em seu display tático. Todas as unidades avançam. Eles estão presos entre nós. Mostre a eles o que acontece quando você ameaça nossos amigos. A batalha mudou em um instante. Os Ket, agora em menor número e cercados, começaram a vacilar. A formação deles foi interrompida enquanto os capitães tentavam encontrar uma maneira de escapar da armadilha. Mas Kesset não havia terminado. Ele não conquistou 12 mundos desistindo quando as coisas ficaram difíceis. Se não conseguisse vencer no espaço, venceria no solo. Lance os navios de transporte, ele ordenou. Todas as tropas de assalto à superfície. Pegue a capital. Mate seus líderes. Centenas de naves Ket caíram em direção a um pico agudo como meteoros em chamas. A frota humana tentou detê-los, mas muitos escaparam do fogo defensivo. Eles caíram nas ruas da capital e os soldados Kis lançaram armas em punho. Os Velari não tinham exército. Eles tinham guardas municipais que carregavam armas cerimoniais e nunca tinham visto um combate real. Contra as endurecidas tropas de choque de Ket, eles caíram como grama antes de uma tempestade. Capitão Cruz ouviu. Os relatórios vieram da superfície e tomou sua decisão imediatamente. Todas as unidades marítimas disponíveis se preparam para o combate. Nós estamos indo para lá. O tenente Kevin Drake já estava se vestindo quando Cruz chegou ao hangar. O grande fuzileiro naval verificava seu rifle com movimentos calmos e experientes. Ao seu redor, outros 50 fuzileiros navais faziam o mesmo. O tenente Cruz disse que o Elder Moravit e o conselho estão presos no prédio do governo. Uma grande força Ket está se movendo em direção a eles. Você precisa chegar lá primeiro. Drake assentiu. Nós vamos resolver isso, senhor. O navio de lançamento da marinha caiu na atmosfera, tremendo violentamente enquanto o fogo antiaéreo explodia ao seu redor. Drake segurou firme e pensou na missão. Ele foi soldado por 15 anos. Ele lutou em uma dúzia de mundos contra uma dúzia de inimigos. Mas ele nunca lutou por algo que parecesse tão importante quanto isso. Esses Velari nunca pediram guerra. Eles passaram a vida curando outras pessoas. Eles não mereciam o que estava acontecendo com eles. A nave caiu com força no chão e as portas se abriram. Drake foi o primeiro a sair, suas botas batendo na rua quebrada enquanto ele procurava ameaças. A capital estava em chamas. A fumaça encheu o ar. Em algum lugar próximo, ele podia ouvir tiros de armas e gritos. Saia, ele ordenou. Fique firme. Observe os telhados. Eles correram pelas ruas em ruínas em direção ao prédio do governo. Para onde quer que olhassem, viam destruição. Os corpos jaziam nas sarjetas. Prédios desabaram por causa das armas-fogo. Os Kat não estavam aqui para conquistar. Eles estavam aqui para destruir. O esquadrão de Drake chegou à praça principal assim como o Kat. A força de assalto cercava o prédio do governo. Pelo menos 200 soldados inimigos estavam estabelecendo posições, preparando-se para invadir a entrada onde um punhado de guardas Velari faziam sua última resistência. 50 contra 200, murmurou um dos fuzileiros navais de Drake. Grandes probabilidades. Drake sorriu severamente. Já tive coisas piores. Configure posições de tiro. Nós os atingimos com força e rapidez. Sem piedade. Os fuzileiros navais abriram fogo atrás das linhas Kata. Suas armas eram superiores. O treinamento deles foi melhor e eles tiveram um elemento surpresa. A primeira saraivada abateu 30 soldados Katra antes mesmo que eles soubessem o que estava acontecendo. A batalha pelo prédio do governo tornou-se um pesadelo de combate corpo a corpo. Os Katra superavam os fuzileiros navais em 4-1, mas os humanos se recusaram a recuar. Eles lutaram de prédio em prédio, de sala em sala. Usando todos os truques que conheciam para conter o inimigo em Beidot, o próprio Drake matou 14 soldados Katra nos primeiros 10 minutos.
Ele se moveu pela fumaça como um fantasma, aparecendo de repente para derrubar os inimigos antes de desaparecer novamente. Seus fuzileiros navais seguiram seu exemplo, lutando com uma fúria que chocou o Kata, mas os números contavam. Os fuzileiros navais começaram a cair. Um por um, eles caíram, feridos ou mortos. Drake sofreu uma queimadura de plasma no ombro que quase o derrubou. Ele cerrou os dentes contra a dor e continuou lutando. Dentro do prédio do governo, o Elder Morvet e seu conselho reuniram-se na Câmara Central. Eles podiam ouvir a luta lá fora, aproximando-se a cada minuto que passava. Os guardas velários nas portas pareciam aterrorizados. Eles sabiam que não poderiam impedir o que estava por vir. Então as portas explodiram para dentro e os soldados Katra entraram. Morvet fechou os olhos, pronto para a morte. Ele viveu uma vida longa. Ele serviu bem ao seu povo. Se este fosse o fim, ele o enfrentaria com dignidade. Mas a morte não veio. Em vez disso, ouviu vozes humanas gritando e o rugido de armas humanas. Ele abriu os olhos e viu o Tenente Drake parado na porta, o rifle em chamas, o uniforme rasgado e queimado. Atrás dele, um punhado de fuzileiros navais lutaram com coragem desesperada contra a força Kata. A luta foi brutal e breve. Quando tudo acabou, 12 soldados Kata jaziam mortos na Câmara do Conselho. Drake estava sobre Morvet, sangrando por 3 ferimentos, balançando, mas recusando-se a cair. Você está ferido, senhor? Drake perguntou. Morvet olhou para o soldado humano com espanto. Você veio até nós. Você passou por tudo isso por nós. Drake sorriu em meio à dor. Esse é o trabalho, senhor. Ele desmaiou um momento depois, sua força finalmente cedendo. Os fuzileiros navais sobreviventes correram para o lado do tenente, aplicando assistência médica com mãos experientes. Lá fora, a maré estava mudando. Reforços humanos estavam pousando pela cidade. A força de assalto Kata se separou de sua frota e, enfrentando uma resistência crescente, começou a quebrar. Alguns tentaram fugir. Alguns se renderam. Alguns lutaram até a morte em órbita. A frota do almirante Monroe estava esmagando o que restava da Kata armada. O líder da guerra Cassite, vendo sua derrota completa, tentou escapar em sua nau capitânia. O USS Guardian desligou e desativou seus motores. Cassite foi capturada viva. Ele enfrentaria a justiça pela praga que criou e pelos milhões que assassinou, enquanto o sol se punha sobre a capital. O Elder Morvet sentou-se ao lado do Tenente Drake no hospital improvisado que havia sido montado na Câmara do Conselho. O soldado humano estava estável agora, dormindo pacificamente enquanto suas feridas cicatrizavam. Morvet observou respirar e se perguntou o estranho destino que trouxe esses humanos ao seu mundo. Eles não pediram nada. Eles não esperavam nada. Eles simplesmente vieram porque ouviram um pedido de socorro e deram tudo para atendê-lo. Morvet estendeu a mão e gentilmente pegou a mão do soldado adormecido. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por tudo. Lá fora, as estrelas estavam consaindo, e naves humanas ainda circulavam no céu, vigiando o mundo que haviam salvado.